É com muita alegria que eu venho nesse momento compartilhar mais uma mensagem compartilhada pelo poder do Espírito, que tem compartilhado com muitas almas, com certeza é os seus escolhidos, como ele disse, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos sobre a terra. E há uma promessa muito grande para os escolhidos. Ele diz que, se possível fosse, os inimigos enganariam até os escolhidos. Ou seja, quem estiver no rol dos escolhidos, no rol dos separados, pelo próprio Criador, pelo poder do Espírito dele, é um privilegiado que tem toda a segurança e com certeza o maligno não lhe toca e não tem acesso, como não tinha acesso na vida de Jó. A mensagem de hoje é um versículo que milhares de pessoas leem todos os dias. Eu creio que é um dos versículos, entre outros, mais falado, pronunciado de segunda a domingo em todos os lugares sobre a terra. Está lá em Yohanan, muitos ouviram falar como João, na verdade é Yohanan, capítulo 10, versículo 10, sobre o ladrão. Sobre o ladrão. Ali está escrito: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que possam ter vida, vida em sentido pleno. Embora as palavras, elas podem trazer muitas interpretações, mas o Espírito hoje vai revelar para mim, para você, para nós, porque ele sabe todas as coisas, ele conhece o profundo, ele sabe tudo. Então, nesse versículo 10:10, muitos pensam, muitos comentam que os ladrões são os pastores, são os pregadores, outros que são os demônios, os anjos caídos, os espíritos malignos. Mas o que o Espírito hoje vai compartilhar com você, e ele compartilhou comigo? O que ele disse? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que possa ter vida, vida em sentido pleno. O próprio Messias, o próprio Yeshua disse: eu sou o bom pastor. Ele disse, o Rabi, o bom pastor abre mão da sua vida pelas ovelhas. Ele está colocando ali nessa mensagem. O trabalhador contratado, você vê que todos os pastores no planeta Terra são contratados. Eles são contratados, são empregados de uma matriz e a maioria trabalham nas filiais, esparramados pelo país inteiro, pelos estados. Isso é comprovadamente provado. Basta você andar na sua cidade para você ver que às vezes numa rua de 200, num quarteirão de 100 metros, 200 metros, tem 2, 3. Então, por isso que ele diz ali na palavra, o trabalhador contratado, por não ser o pastor das ovelhas, e as ovelhas não lhe pertencerem, ele fala, quando vê o lobo a caminho, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as ataca e as dispersa, ele diz. O trabalhador contratado, que são todos os pastores, pregadores que são contratados para trabalhar nos templos, nos santuários, todos os sacerdotes, nas sinagogas, todos os locais, eles são contratados. Por isso que ele está dizendo, o trabalhador contratado se comporta dessa forma por ser contratado. Eles são contratados para trabalhar num sistema de uma empresa. Eles são contratados para trabalhar para os seus superiores. Portanto, ele diz, para ele não importa o que acontece com as ovelhas. O Messias está dizendo isso. Eles não estão preocupados com o que acontece com as ovelhas. Eles estão preocupados de manter, de suprir, todos os requisitos dos seus superiores. Eles são trabalhadores contratados. Eles não são pastores das ovelhas. Eles não estão preocupados com o que acontece com as ovelhas. Os problemas que elas enfrentam, situações. Eles não estão preocupados. Eles nem se preocupem. E quando você pressiona, aproxima de um trabalhador contratado, que se apresenta como pastor, como bispo, como padre, como papa, como de vários nomes eles usam na terra, e você leva um problema para eles, eles vão dar várias desculpas, dizendo que a vontade de fulano, cicrano, faz parte da vida. Eles inventam um monte de desculpa, porque eles são contratados. Eles não são o verdadeiro pastor das ovelhas. Por isso que o Messias diz, eu sou o bom pastor, conheço o que é meu e o que é meu me conhece. Então o que o Messias está dizendo nessa mensagem? Que ele é o único pastor das ovelhas. Ele é que se preocupa com as ovelhas. É ele que cuida das ovelhas. É ele que protege as ovelhas do maligno.
Nós não sabemos a hora que vamos ser atacados espiritualmente. Ele que nos protege. Mas ele está falando dos trabalhadores contratados, que são os pastores. Cada religião usa um nome. Tem lugar que é bispo, padre, diácono, pastores. Eles usam vários nomes, padres. Né? Eles usam esses nomes porque são trabalhadores contratados. E que não são os pastores das ovelhas. Eles não estão preocupados com as ovelhas. Olha o que nós estamos enfrentando sobre o planeta Terra e o que eles podem fazer pelas ovelhas. Eles estão preocupados? Eles estão com medo de ser punidos e que a morte bata na porta deles. Eles estão com medo da morte, do anjo da morte encostar e bater na porta deles. Eles estão desesperados, não estão preocupados com as ovelhas. Até porque eles não são pastores das ovelhas. Eles são contratados pelas empresas que os contrataram. É isso que o Espírito está nos revelando aqui através do próprio Messias, do próprio Rabi sobre a terra. E a mensagem, há muitos comentários que falam que de Yohanan, que é João 10:10, o ladrão são os pastores. Tem muitos que comentam sobre isso e já pregam que os ladrões são os pastores, todo mundo vê. Mas esquece quem são os espíritos que estão por trás dos pastores. Os espíritos das trevas, os anjos caídos, os demônios, os espíritos, eles não manifestam numa pomba, num pássaro, numa árvore. Eles não se manifestam numa folha. Eles se manifestam atrás das almas. Eles precisam de uma alma, eles precisam de um corpo para manifestar-se. E todo trabalhador contratado, que no caso o Espírito está relatando aqui, um pastor, por exemplo, um pregador, toda vez que ele abre a boca, quando ele começa a falar da parte espiritual, há espíritos por trás dele. Por isso que você tem que ver o fruto e as atitudes e as ações desses líderes. Por isso que o Pai falou, julgai o espírito, provai o espírito, porque muitos espíritos malignos já estão agindo na terra. Então é isso que o Pai quer que nós entendamos. Só para fechar, não existe nenhum pastor do Criador na terra. Não existe padre, ele não tem papa, ele não tem bispo, ele não tem nenhum diácono, ele não tem esses nomes, não existe, ele não tem profeta, nenhum na terra, na nossa geração, não existe mais profeta. O último profeta, para você ter ideia, chamava Yohanan o Batista, que muitos conhecem como João o Batista. Ele foi o último profeta nascido no ventre de uma mulher, gerado no ventre de uma mulher. Depois iniciou o reino dos céus, o reino do Espírito. Então, essa mensagem é para alcançar as ovelhas do meu Pai, as ovelhas do grande eu sou. Não estou atrás de bode, não estou levando a mensagem para bode, para serpente, cobra. A mensagem é para as ovelhas que ainda estão presas em doutrinas humanas, doutrinas demoníacas, onde os demônios estão por trás, prendendo as almas, fazendo delas escrava e criando meios, métodos, campanhas, rituais, regras. De segunda a domingo eles criam uma regra aqui a outra, criam de tudo para tentar satisfazer falsamente os desejos das almas. Eles criam direto rituais, regras, campanhas, métodos. Todos os rituais no horizontal são criados pelos demônios caídos. Mas hoje o Espírito, ele quer compartilhar com você que esse ladrão de João 10:10 são os demônios, só que eles usam corpos. Muitos falam, são os pastores, mas tá bom, quem está por trás desses pregadores? Qual o espírito que usa a alma deles quando eles abrem a boca? Aí que é o X da questão. Só que nós não vemos espíritos que estão por trás deles, porque eles são representantes da legião dos anjos caídos, que o próprio Caim, diga-se de passagem, uniu-se a eles sobre a terra. Eles se rebelaram contra o próprio Criador. E aí está esparramado uma legião do planeta inteiro, no planeta inteiro, em todas as nações, em todos os idiomas, para realmente desviar as almas do próprio Criador. Então a mensagem de hoje, quero que o Espírito leve até você, porque a verdade vai ser sempre a verdade. E aqueles que conhecerem a verdade terão o privilégio de ser libertos das mentiras, das falcatruas que o inimigo criou, e ele sustenta as suas arapucas. O que são as arapucas que o profeta falou, o profeta Irmeiá, que muitos conhecem como Jeremias? São os templos, são as igrejas, são as sinagogas,
São todos os lugares onde reúne as pessoas. São arapucas. Ele falou que são arapucas, criadas pelo próprio inimigo para prender as almas, como o fazendeiro prende o gado, milhares de animais dentro de um espaço curto e é tratado no coxo, conhecido como confinamento ali. Eles são escravos daquele sistema. Eles não têm liberdade de andar, passear, escolher o que vão comer, escolher o espaço que vai andar. Essa é uma analogia comprovadamente provada. Por isso que o profeta disse no livro do profeta Jeremias que são arapucas. Então, se você faz parte de uma arapuca, não adianta você ficar triste, chateado com a minha mensagem, revoltado, bravo. Meu amigo, o acerto é com aquele lá de cima, é com o Criador. Ele vai acertar os detalhes. Ele vai acochar. Já está acochando no planeta Terra. Já começou. Ele já está dando sinais. Caiam fora. Ele está dando sinais. Porque da mesma forma que ele agiu na época de Noa, que muitos conhecem como Noé, na mesma forma que ele agiu na época de Nabucodonosor, do profeta Jeremias, ele mandou um monte para o cativeiro, não será diferente, será de formas diferentes, mas a correção, a disciplina será tomada, queira os humanos ou não, principalmente porque a natureza estão gemendo, clamando 24 horas na presença do seu Criador. Vigie, hein?